Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Douglas Oliveira dos Santos, pastor aqui da Igreja Batista de Jardim Novo Mundo, juntamente com o pastor Marcos Machado, e estamos aqui novamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo passado iniciamos o estudo no livro de Neemias, tá? E o título desse estudo é Estamos fazendo uma grande obra e você não pode ficar de fora. Domingo passado eu fiz uma contextualização histórica, né, do cativeiro babilônico, né, da invasão dos persas à Babilônia e do retorno dos povos da Babilônia, que estavam cativos na Babilônia, para as suas cidades. Hoje nós vamos falar exatamente do primeiro retorno, que é o retorno de Zorobabel. Mas antes vamos falar com o Senhor, vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Deus de amor, Deus de graça, glorificado seja o teu santo nome, ó Deus, porque tu és um Deus bom e misericordioso. Quero colocar diante de ti a vida daqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, ó Pai amado, buscando compreender a tua palavra, e quero te pedir que a tua palavra se revele aos corações de cada um. Senhor Deus, nosso Pai, venha visitar aqueles que estão sofrendo enfermidade, com problemas familiares, com emprego. Ó Deus de amor, visite a cada um e derrame ele sobre a tua graça. Esteja conosco no estudo da tua palavra, é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de relembrar em relação ao estudo da semana passada é que o livro de Esdras e Neemias faz parte de um conjunto único de um livro, né? Somente posteriormente esses dois livros foram separados. Então, antes mesmo de entrar no livro de Neemias, vamos entender alguns elementos que constroem o princípio narrativo deste livro, que é o livro de Esdras. E existem dois cenários no livro de Esdras, né, que é a chegada de Zorobabel, tá? E a chegada de Esdras. Então, Zorobabel e Esdras vão ter duas ações antes da chegada de Neemias. Então, Zorobabel na construção do templo, a Esdras na construção da cultura e da religiosidade, e Neemias na reestruturação da cidade do muro, estabelecendo aqui novamente o conceito de nação que tinha-se na época. Mas é importante entender, antes mesmo de entrar na perspectiva de Zorobabel, é importante entender que no Primeiro Testamento há uma série de elementos proféticos vinculados ao retorno deste povo à Terra Prometida. E é importante entender que desde a promessa de Abraão, Deus havia feito uma promessa de Abraão de que seriam benditas todos os clãs da terra. Então, nós precisamos fazer aqui algumas cisões muito importantes, tanto na pessoa de Zorobabel, como de Esdras e como de Neemias, na perspectiva de que sim, eles eram pessoas bem intencionadas, nas perspectivas de reconstruir a cidade, reconstruir os padrões religioso e cultural, mas eram pessoas assim com uma estrutura religiosa muito forte, né? Talvez quase fundamentalista, a ponto de estabelecer a ideia do exclusivismo, tá? Então, essas pessoas tinham boas intenções, mas talvez a dureza do cativeiro babilônico fizeram com que essas pessoas tivessem elementos mais rígidos. Então, é importante nós tomarmos alguns cuidados aqui na narrativa do livro de Esdras e principalmente na narrativa aqui que nós vamos trabalhar hoje. Então, Zorobabel, né, Ciro, orienta o retorno dos povos, porque era a intenção de Ciro que esses povos voltassem para a sua terra para produzir e pagar a vassalagem. Vocês vão ver isso lá em Neemias, né? Quando Neemias fala assim, olha, eu não tirei nada do rei, né? Eu não tomei nada do rei. Então, quando Neemias fala isso, ele está dizendo exatamente que eles estão pagando os impostos e estão pagando o que a gente chama na época de vassalagem, né? Esses impostos de vassalagem. Então, Zorobabel, ele reúne o povo e começa a estabelecer a construção do templo. Por que é importante a construção do templo? Exatamente para a retomada, né, do fundamento religioso. O povo passou aproximadamente, como vimos na aula passada, aproximadamente 70 anos longe do cativeiro babilônico, não longe da terra de Israel, né?
e quando eles voltam, já está tudo destruído. Então eles retomam a construção. Agora, é claro que os persas vão dar financiamento para que esses povos reconstruam sua cidade, mas é óbvio que os persas não vão dar o financiamento de acordo com o que esses povos tinham anteriormente. Então ele dá um incentivo de reconstrução. É claro que esse incentivo também são incentivos que posteriormente serão cobrados, né? Então, essa é importante a gente entender, porque nem todo mundo que pensa que um governo é bom, não necessariamente é bom, porque existe sempre uma contraposição desse governo em relação a esse povo. Mas, enfim, Zorobabel resolve construir o templo e existem duas coisas importantes aqui. A primeira questão é que as pessoas estavam apegadas às representações simbólicas a partir de padrões visíveis, tá? Então, as pessoas elas não estavam apegadas à ideia, as pessoas que viviam antes, né, que já tinham visto o templo anteriormente. Então, eles viam o símbolo do templo anterior e a construção desse novo templo nem se aproximava à ideia desse símbolo, desse templo anterior, tá? Então, é importante a gente levar em consideração que muitas vezes nós temos como representação simbólica os elementos, mas a gente trata o objeto como fundamento da vida cristã, né? Mas não como sentido. Um exemplo disso é a Bíblia, né? A Bíblia ela é um símbolo, né, do cristianismo, é um símbolo da nossa fé. No entanto, a Bíblia em si, o que constitui a palavra de Deus é a mensagem que ela transmite e não o formato que ela tem. Então a gente tem agora, contemporaneamente, o discurso entre celular, a Bíblia no celular, alguns acham que tem que andar com a Bíblia na mão, e etc e tal. A grande questão é que o que representa é o conteúdo e não é o sentido da coisa e não o objeto em si. Então, quando esse templo é construído, algumas pessoas se entristecem porque eles viram a glória do outro templo, do templo de Salomão, e agora eles estão vendo esse templo muito fragilizado em relação à construção do templo de Salomão. Então, é importante entender que o que é reconstruído ali, que a busca de reconstrução, não é o objeto em si, mas a concepção simbólica e da fé que isso traz. Então, é por isso que Esdras ele vai chegar e fazer a reconstrução, né, trazer essa concepção das doutrinas, né, do pensamento de fé. Também muito rígido, mas ele tenta buscar reconstruir esse elemento da fé. O caminho é correto, porque as profecias do Primeiro Testamento tentam trabalhar exatamente isso: o retorno do povo à terra, a reconstrução do templo. Mas existe um detalhe muito interessante que é exatamente esse centro seu, centro para as nações. Vocês vão ver um movimento contrário a um movimento exclusivista nessa época, é a concepção da narração do livro de Jonas, né? O livro de Jonas tenta buscar exatamente a propagação desse Deus aos outros povos, e aí eles trazem ali a concepção do povo mais perverso de sua época, que eram os assírios. Então a narrativa de Jonas ela é divulgada nesse período também como um processo de contraposição à ideia de um Deus exclusivista vinculado ao povo, né, aos judeus agora. Observe bem no livro de Êxodo, capítulo 4, o que acontece aqui, é um símbolo desse exclusivismo. E eu creio que tanto as ações de Zorobabel tem fatores muito importantes, né, que é a construção do templo e dessa perspectiva simbólica, e aí o nosso cuidado de que não trazermos esses símbolos como objetos fundamentais da nossa vida, mas o sentido dele, sim, né? Então a morte de Cristo para a gente é fundamental, a ceia do Senhor, ela não é praticada igual era antigamente, né? Você vê um pedacinho de pão, um pedacinho, um pouquinho do cálice, então ele não tem como abundância, porque o que importa para a gente é o significado e não os objetos. Então essa mensagem do livro de Esdras e com Zorobabel é fundamental, porque o que importa exatamente isso. É tanto que aqueles novos que não tinham visto o templo anterior se regozijam nesse processo.
Mas é um elemento de muito cuidado que vai gerar vários outros problemas. Quando a gente se torna muito exclusivista, a gente acaba estabelecendo vários outros problemas. Diz assim o capítulo 4 de Esdras. Diz assim: E ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificaram o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos da cabeça das famílias, eles disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para cá. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças da família lhes ponderam: Nada tendes conosco na edificação da casa do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Observem bem que quando esse povo volta àquela terra, já existiam povos ali, tá? Existiam povos ali que falavam, né? Apesar da narrativa falar que eles eram inimigos, de fato se tornam inimigos porque existe ali uma divisão. Então Zorobabel olha para essas pessoas e fala: olha, vocês não fazem parte, vocês não podem estar conosco. E contraria, de certa forma, um fator fundamental que era exatamente a unificação dos povos. Observem bem que eles falam assim: nós vamos construir, no capítulo 3, eles falam: nós vamos construir o templo, né, do Senhor de Israel, como nos ordenou quem? Ciro, o rei da Pérsia. Então, ele está falando assim: olha, nós estamos seguindo a ordem de Ciro, o rei da Pérsia, e nós vamos construir o nosso templo sozinho. Observe bem que aqui já começa a ter um problema de confrontos, e a grande questão é que esses confrontos provavelmente poderiam ter sido evitados se essas pessoas tivessem sido incluídas nesses processos, né? E é por isso que a gente vai entender que lá em Neemias vai haver grandes oposições a esse povo, porque agora Neemias vai querer construir um muro. Observe bem, esse Neemias quer construir um muro e vai haver esse processo. Você também vai ver uma ação mais rígida ainda de Esdras nessa concepção dos processos de exclusão. Então, são problemas que poderiam ser evitados se Zorobabel tivesse incluído. Então, vamos observar alguns fatores fundamentais aqui. Sim, Zorobabel é um personagem de muita importância para a gente, porque ele resgata os elementos simbólicos da vida de fé, que é de fato a reconstrução do templo, e é importante que nós apeguemos os elementos simbólicos da nossa vida de fé, mas que tenhamos como fundamento não objetos que é o símbolo, mas o sentido que esses objetos nos trazem, tá? Então, para a gente andar com uma cruz no pescoço ou não, tanto faz, né? Porque o que representa é o símbolo da cruz. O que a cruz representa para cada um de nós? Se for para ter só um enfeite, né? Tudo bem até, né? Ter só usar como enfeite. Mas a grande questão é o significado, né? Aquele objeto no teu pescoço, ele não tem poder maior ou menor na tua vida, porque ele é apenas um símbolo. Agora, o significado da cruz representa exatamente a morte e ressurreição de Cristo, né? Principalmente a cruz vazia. Representa a morte e ressurreição de Cristo a cada um de nós. Então, nos apeguemos aos símbolos. Mas tenhamos cuidado, né, com as nossas rigidez, porque essa rigidez religiosa pode gerar, de fato, uma exclusão. E a gente vive isso muito nos nossos tempos atuais, onde nós colocamos, né, pessoas, e porque elas não têm as mesmas práticas que cada um de nós, temos dificuldade de incluí-las dentro do nosso processo, de acolhê-la, e de fato poderia ter ocorrido esse processo. Zorobabel recebido essas pessoas e Neemias vindo com um processo de doutrina e ensinamento da palavra, no qual seria um processo lindo de unificação. Mas esse fator acontece e aí nós temos dois fatores importantes, um positivo e um que nós devemos ter observação e cuidado para que evitemos muitos problemas e que possamos sim alcançar pessoas para o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente e derrame sobre você a sua graça maravilhosa. Amém.